Ô pessoal, tudo bem? Sérgio Sorrentino aqui, executivo do negócio, sou da VP Advisor, consultoria empresarial de negócios. E hoje eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, uma pergunta estratégica sobre gestão 5.0. O que os seus líderes estão fazendo com o tempo que a IA, a inteligência artificial, liberou para eles? Porque o ponto central dessa pergunta é o seguinte: ganhar tempo com a tecnologia não gera valor se o tempo que você ganhou foi desperdiçado. Então fica a pergunta aqui: o que seus líderes, o que a sua liderança, o que você está fazendo com o tempo que a IA liberou para você? Vamos lá. A grande promessa da IA era o quê? É prometer automação, ganho de produtividade, redução de esforço operacional. Isso tudo está relacionado com ganhar tempo. Como é que eu faço as coisas de forma mais rápida, né? Isso realmente está acontecendo hoje. Mas estudos mostram que existe um risco claro nesse cenário. Qual que é o risco? As empresas estão automatizando tarefas, mas não estão redesenhando os papéis das lideranças. Os papéis das lideranças não estão sendo redesenhados para trabalhar dentro desse cenário de IA. E o que acontece, então, dentro desse cenário? Qual que é o resultado disso? Líderes continuam presos ao operacional. Você quer sair do operacional? Você precisa redesenhar essa questão da sua liderança. Decisões estratégicas continuam sendo tomadas atrasadas. Ou seja, eu preciso melhorar a minha decisão, a forma de tomar decisões estratégicas para a minha empresa. Você está atrasando as decisões. Por quê? Porque a sua liderança não foi remodelada. E o ganho que você tem com o tempo que você está utilizando já, você faz o quê? Não é mais vantagem, porque você continua na mesma situação que você tinha anteriormente. O que eu faço então com esse tempo liberado? Tempo liberado não é um valor criado. O que é o tempo liberado? Se a IA gera relatórios sozinhos, olha só, a gente sabe que tem um monte de IA hoje que gera relatórios, analisa números, ela responde e-mails, ela consegue organizar os dados, ela automatiza controles. Eu mesmo criei uma esses dias aí para buscar as notícias para mim todo dia 8 horas da manhã, então busca as notícias para mim às 8 horas da manhã. Só que o que eu faço com isso? Eu trago a informação porque eu quero tomar as decisões que eu quero fazer. Então, realmente eu estou automatizando uma coisa para quê? Para que eu ganhe tempo de não buscar as informações. Então, eu simplesmente leio e se tiver alguma coisa interessante, aí sim eu entro na notícia. Agora, se o seu líder está usando esse tempo adicional para fazer mais reuniões inúteis, para fazer mais microgestão, para fazer mais urgências que são de coisas artificiais, na verdade, o ganho que a IA está trazendo para a sua empresa passou a ser inexistente. Porque, na verdade, o tempo que ele deveria estar fazendo ações de formas diferentes, o seu líder, sua liderança, você deveria estar fazendo coisas de formas diferentes, você está ganhando tempo sim, mas continuando perdendo tempo fazendo coisas que não são necessárias. A gestão 5.0 considera o quê? Tempo liberado pela IA, que a gente já conversou como um dos pilares da inteligência aumentada, ele tem que ser reinvestido para que você saiba tomar decisão, para você dar o contexto para o seu time e para você tanto desenvolver você como desenvolver seu time, que é o segundo pilar, a questão human-centric na gestão 5.0. Tá bom, mas como que é esse papel, esse novo papel do líder nessa era de IA, né? Já falamos um pouco sobre a questão dos pilares, voltando um pouco lá dos pilares. O primeiro que é a inteligência aumentada, o primeiro, aliás, que é humano, né? A questão de ser human-centric, e o segundo pilar, inteligência aumentada. Como é que eu faço isso, né? Então, qual que é esse novo papel do líder? O líder tem que assumir o quê? Ele não precisa fazer tarefas repetitivas, ele pode passar isso para que a IA o faça. Então, o líder tem que focar em quê? Decisões complexas, leitura de cenário, desenvolvimento de pessoas, alinhamento estratégico e gestão de risco. Então, realmente, o papel de líder, o papel de você empresário, o papel de você utilizar a gestão 5.0 na sua empresa, você passa a usar a IA como um acelerador para que você melhore suas tomadas de decisões, melhore a leitura de cenários que você tem, invista no seu time, invista em você e tenha um desenvolvimento pessoal.
Então, cada vez mais, o líder tem que fazer o quê? Cada vez mais, não. Cada vez menos execução e cada vez mais orquestração. Eu gosto muito dessa palavra porque orquestração é aquele negócio como se fosse o líder de uma orquestra, né? E a orquestra ele se preocupa com todos os instrumentos musicais que tem ali. E como é que ele faz isso? Exatamente sabendo qual vai entrar aonde, que hora, qual é o momento certo de cada um dos instrumentos entrarem para que façam diferencial na música. E a ideia da orquestração aqui é a mesma coisa. Eu saio da execução, saio do operacional e começo a entender quais são os botões que eu tenho que apertar, o que, que eu preciso fazer para mexer, aonde que eu tenho que mexer para ser e dar produtividade para o meu time, para a minha empresa. E aí sim, consequentemente, trazer mais lucro para mim. A gestão 5.0 destaca que líderes que são relevantes são aqueles que usam a tecnologia para subir o nível da conversa e não para acelerar tarefas vazias. Acelerar tarefas vazias, você está simplesmente colocando mais problema para dentro de casa. Eu dei o exemplo aqui de, por exemplo, eu tenho um agente que vai buscar as notícias nos principais jornais para mim, para quê? Para que eu não perca esse tempo. E o meu tempo eu não perco tempo indo buscar, e aí logo de manhã eu leio todas as notícias que eu quiser, e aquelas que me interessarem realmente, aí sim eu vou aprofundar naquele portal. O que eu estou fazendo? Otimizando o meu tempo, e aí sim, estou sendo efetivo para quê? Para que eu tome as decisões de quais as informações que eu quero, que eu preciso naquele momento, as que forem interessantes para mim. Então isso é uma forma de automatizar algo que é importante. Vamos lá, exemplos práticos numa empresa, né? Vamos começar com algumas áreas, falando de algumas áreas. A primeira área que eu gosto de falar muito sobre isso, vamos lá para o microfone aqui. A primeira área que eu gosto de falar bastante é a área financeira, né? Hoje, a IA gera projeções e análises. O líder, é a pessoa, é você que tem que decidir aonde você vai investir, aonde você vai cortar e como você vai proteger o seu caixa. Por quê? Porque hoje você não precisa mais ficar analisando os números. A própria IA já faz tudo isso, como a gente já tem comentado aqui. Só que as decisões continuam sendo human-centric. A gente usa a IA como acelerador para tomada de decisões. Uma outra área como exemplo, vendas. A IA consegue priorizar leads, consegue analisar comportamentos, mas quem que trabalha a estratégia? Quem que define a abordagem que eu vou ter com aquele cliente? Como é que eu faço para desenvolver o time? Quem faz essas coisas? A liderança. Você como líder, você como gestor, você como empresário é que tem que definir a estratégia de vendas que vai ser utilizado para aquele determinado cenário. Qual que é a abordagem que eu vou utilizar para aquele cliente para eu ser o mais assertivo possível? Como é que eu vou desenvolver o meu time para atender isso? Isso a IA não vai fazer para você, mas a IA pode muito bem acelerar os leads. Então são dois cenários aí, né? Uma outra área, que aliás é uma área que é o meu background, né? Meu histórico, a gente falando de operações. A IA, através de análises, ela consegue apontar quais são os gargalos e quais são os desvios que eu tenho de um processo produtivo, de uma etapa produtiva. Agora, quem vai redesenhar o processo? A IA? Ela pode até sugerir algumas mudanças, mas o redesenho, remover as barreiras que normalmente se encontram durante esse processo para eliminação de gargalos, não é responsabilidade da IA. Tem que ser feita por você, pelo líder, pelo gestor. Então você está vendo que o papel do líder passa a ser diferente. É usar realmente a IA como um acelerador. Quando isso não acontece, a IA só acelera a mediocridade. Mediocridade. Ou palavra bonita para falar, né? Mas na verdade é isso. Você quer ser medíocre? Sua empresa quer continuar sendo medíocre? Continue dessa forma. Agora, você quer ser um diferencial? Use a IA para acelerar, para entender o que você pode entender dos processos, mas as decisões continuam sendo tomadas por você. São human-centric, o primeiro pilar da gestão 5.0. Vamos lá. Os erros mais comuns que acontecem. Primeiro, tenho certeza que você já sentou na frente do seu computador, entrou provavelmente numa das IAs mais conhecidas porque foi a primeira a ser divulgada, né, que é o ChatGPT, só que hoje tem diversas, você coloca IA no seu navegador, você vai encontrar várias. Tenho certeza que você já gastou um bom tempo pesquisando, procurando e entendendo como é que ela funcionava. Qual que é a armadilha?
A armadilha é a gente passar o dia inteiro utilizando isso, operando esta ferramenta. Ou seja, eu fico lá toda hora fazendo os prompts e entendendo, que legal, uma conversa, um bate-papo. Você está perdendo seu tempo se você faz isso. Você pode utilizar isso a seu favor, mas dessa forma, utilizando só como você está operando essa ferramenta, você está perdendo seu tempo. Eu não preciso validar o que foi feito. Ou seja, se eu preciso, o meu tempo tem que ser melhor gerenciado. Por quê? Porque a partir do momento que a IA te gera alguma coisa, o que eu preciso sim é validar o resultado final para que eu possa tomar a decisão. Então eu faço só a validação do resultado do que foi colocado lá. Então a partir do momento que eu já tenho determinados agentes ou prompts, ou a IA já trabalhando para mim no sentido de gerar as informações de forma mais rápida, simplesmente o que eu faço é tomar a decisão, né? E aí se eu ficar... Nesse é o cenário de coisas que eu posso fazer, de operar, para poder simplesmente perder o meu tempo. Isso a gente chama de um downgrade, ou seja, eu vou estar rebaixando minha liderança a ser simplesmente um operador de sistema. A gestão 5.0 exige que a gente confie nos resultados. Para que eu confie nos resultados, eu tenho que gerar uma IA que seja assertiva para o seu cenário. Eu não estou falando aqui para você simplesmente jogar, começar a utilizar uma IA e achar que ela vai ser a dona de tudo. O que a gente precisa fazer é construir uma IA, um cenário que seja favorável para que você utilize. E a partir do momento que você construiu aquilo vão ter os dados da sua empresa de forma assertiva. Então, as análises já foram feitas num projeto de implementação da inteligência aumentada, que é o segundo pilar. A partir do momento que isso está feito, não tem por que eu ficar voltando atrás desse cenário. Já está feita a IA. Eu já sei o que eu tenho automatizado. Então, qual que é o papel do líder? É exatamente confiar no sistema para tomar decisão. E aí, o líder, você, passa a ser o quê? O intérprete do contexto. Qual que é o contexto que eu tenho envolvido para poder colocar nisso? E a partir do contexto, aí sim tomar as decisões assertivas. E aí eu posso tomar as decisões que eu preciso com a visão do seu negócio. Eu uso a IA como acelerador para gerar resultados e você tomar conta do seu negócio de forma assertiva. Então, IA, eu vou usar uma palavra aqui que está um pouco em moda, é um copiloto. Não vou falar copilot porque pode dar problemas autorais para aqueles que conhecem o que eu estou falando, que sabem lá, quem tem a IA da Microsoft, né, que é a Copilot. Mas na verdade a ideia é exatamente essa, é que a IA passa a ser um copiloto, mas quem dirige é quem está no volante, e é você. O que os líderes deviam fazer então com esse tempo? O que os líderes poderiam fazer com esse tempo que ele ganhou utilizando a IA, né? Conversar mais com o time, entender o clima do ambiente da empresa, tratar um pouco já das questões psicossociais que estão envolvidas a partir desse ano, entender o mercado, trabalhar cenários de risco, desenvolver sucessores. Um dos maiores problemas das empresas hoje é o quê? Desenvolvimento de sucessores, um plano sucessório, saber como é que é a evolução dentro da empresa. E por que é importante construir isso? Para que você passe credibilidade e confiança para o seu time. Aí eu posso sim ajustar a estratégia continuamente, porque eu tenho as informações. E aí sim eu estou sendo um líder efetivo, um gestor efetivo, um dono de empresa efetivo que está fazendo diferencial na minha organização. Uma pergunta incômoda que aparece por aí, né? Se a IA fosse desligada amanhã ou hoje, a partir de hoje não funciona mais a IA, o que os seus líderes realmente entregariam de valor? Gerar planilha, gerar dados, analisar esses dados ou tomar decisões? Então, essa é a pergunta que eu deixo aí para vocês responderem. Se a gente não tivesse IA, o que aconteceria, né? IA libera tempo. Gestão 5.0 define o que você vai fazer com esse tempo. Empresas que utilizam esse tempo para pensar melhor, elas crescem. Aquelas que usam para correr mais rápido, continuam no mesmo lugar. Por quê? Porque se eu automatizar tudo, eu não saio do lugar. Eu estou automatizando, inclusive, as minhas ineficiências. E isso não é diferencial para você. Então essa foi mais uma conversa que a gente teve sobre gestão 5.0 e o papel da liderança nesse cenário, entendendo um pouco o tempo que o líder, como que o líder está gerenciando o tempo a partir da IA. Se você estiver gostando, se inscreve aqui no canal, me acompanha aqui para mais conteúdos como esse. Forte abraço, valeu, tchau, tchau.